No livro de Gênesis tem algo muito interessante, é que a Bíblia diz que Deus, então, no livro de Gênesis, Deus ele criou o ser humano e colocou o ser humano em um jardim no Éden. Ou seja, ele estava em um local que era chamado de Éden. E nesse local tinha um jardim. Éden, a palavra Éden, ela é traduzida como, o significado dela é delícia, é deleite, prazer. E é muito interessante porque quando a gente olha para toda essa realidade da criação, a gente vê que ali, naquele momento, o ser humano tinha um contato direto com Deus. O ser humano se relacionava com Deus. O ser humano estava ali a todo tempo, tendo esse prazer de estar perto do Criador. Então, quando eu olho para essa realidade de Éden, eu entendo que Éden, ele é muito mais do que simplesmente um jardim, mas ele é a delícia, o prazer da presença de estar com Deus. Quando o ser humano ele peca e ele sai desse Éden, o ser humano ele perde não só um jardim perfeito, mas ele perde a presença direta, a conexão direta que ele tinha com Deus. E isso é o que mais me chama a atenção. Porque então agora aquele ser humano que se relacionava diretamente com Deus, que falava todo o tempo com Deus, agora ele precisa de um intermediário. Esse ser humano que tinha todo o tempo vida, agora as ações dele sempre levam para a morte. Essa é a realidade da criação. Só que aí, nessa realidade da queda do homem, nós vemos também que Deus ele promete várias outras coisas. No versículo 20 do capítulo 3 de Gênesis, diz assim: E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Por que ele fez isso? Espera aí, as ações de Eva foram só ações de morte. Mas por que agora a gente lê um pouquinho depois e vê que Adão ele dá um nome que significa vida? Como assim? Qual é a relação que está aí? É simplesmente a gente consegue entender isso quando a gente olha para o versículo 15 do capítulo 3, que diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher. Está falando sobre a serpente e a mulher. Entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Deus ele estava dizendo ali, ele estava falando assim: olha aqui, Eva, as suas ações até então foram ações de morte. Você tinha a delícia da minha presença, mas em certo momento você perdeu tudo isso quando você escolheu ser como Deus, porque você se tornou como uma serpente. Só que eu sou misericordioso, eu estendo a minha graça a vocês. Então, da sua barriga, da sua descendência, surgirá um Messias. Surgirá alguém que irá acabar com todo o mal. Surgirá alguém que trará esperança. E aí, Adão, quando ele olha para essa realidade, ele enche os seus olhos, os seus olhos brilham então de muita alegria. Ele olha para Eva e fala: então agora você não é mais simplesmente a Ishá, né? Que é a pronúncia no hebraico. Você não é simplesmente mais a mulher, mas você é vida. Você é a vida da humanidade. Você é a mãe de todos nós. Quando eu olho para essa realidade, eu vejo um Deus que é maravilhoso. Nós tínhamos uma realidade perfeita de muita delícia e prazer do lado de Deus. Mas, infelizmente, nós ganhamos o tempo. Um tempo que infelizmente, está nos assolando. Nós ficamos tão preocupados com o tempo, nós não temos tempo em várias situações. E, de fato, nós perdemos a esperança, porque nós sabemos que em algum momento nós vamos morrer nessa terra, nessa realidade. Mas o que Deus ele estava prometendo para o ser humano é que ele traria algo muito maior. Ele traria eternidade, ele traria um Messias que poderia voltar, tornar agora, trazer de volta o ser humano para perto do Criador, daquele que é perfeito e maravilhoso. O meu convite para você é que você se relacione com esse Deus que estende a sua graça para você, independentemente da sua realidade, independente daquilo que você fez no seu passado, mas que você possa entender que esse Deus ele faz de tudo para que você possa ter vida e vida em abundância.